E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu venho mais uma vez falar com vocês sobre a situação aqui no Brasil, né, especialmente com relação à Vibras, mas hoje a reflexão é um pouco diferente, né, uma coisa que tem me deixado muito desagradado, para não falar de outra forma, né, que é a questão da mentalidade que a gente tem aqui na nossa alta cúpula política e militar, que é, assim, é absurdo, tá? É uma merda mesmo, desculpa ter palavreado, mas é isso, né? E eu vim falar sobre isso porque é muito importante, mesmo que ninguém tá nem aí, isso até é um dos problemas, né? Até aqui no canal, quando eu falo sobre isso, pouca gente vê o vídeo, mas não importa porque o assunto é importante, né? Mas até esse fato de ninguém ver é uma boa parte do problema, porque ninguém está nem aí para defesa, né, e nem para a indústria de defesa aqui no Brasil, né. Isso é um grave problema para um país sério, para um país que quer se tornar uma potência, né. Isso aí é um problema muito grave. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né, muito baseado também em notícias que estão saindo até na CNN, tá? Então é curioso, mas vamos lá. Vamos lá, né? Recentemente saiu uma notícia na CNN, que foi vinculada em outros meios, né, que é muito interessante a reportagem, né? A reportagem foi bem feita, apesar de ser da CNN, foi muito bem feita. Mas qual que é o grande X da questão? Agora, né, que praticamente só sobrou a Norinco, que é uma indústria de defesa chinesa, que está interessada em comprar 49% da Vibras, né? Agora o governo está se mexendo para impedir a compra por estrangeiros, né? Para quem não lembra ou quem não soube, a Vibras está em um processo pré-falimentar, está quase falindo, está com uma dívida de 600 milhões de reais, né? Está com uma série de dificuldades, só que é uma das empresas mais estratégicas do mundo. Ela tem uma tecnologia muito avançada, uma empresa muito importante, né? E tem muitos interessados lá fora, tá? O primeiro a se colocar mais forte assim foi a Defense Tech, esqueci agora, a australiana, e graças a Deus não conseguiu, ela não tinha o capital suficiente para comprar a empresa, ela pediu dinheiro emprestado para o governo australiano, que não conseguiu dar, então eles se retiraram, mas agora eles saíram, né, e quem está mais forte no páreo é a Norinco, que era a proposta deles é para comprar só 49%, e manter a produção aqui no Brasil, né? Mas agora que é só Norinco, está virando um problema, né? Até teve outras empresas, né, que nem, por exemplo, o pessoal lá do Emirados Árabes Unidos, sempre tem europeu querendo comprar também, mas sério mesmo foram só esses dois, né? Mas como a gente já falou aqui, a resposta não é vender para ninguém lá de fora, tá? Mas então, qual que é o problema aqui, né? Qual que é o X da questão? O grande problema, para mim, é a mentalidade de merda que a gente tem aqui no Brasil, tá? É difícil a gente encontrar gente pragmática, especialmente no meio político e na alta cúpula militar. E eu não falo isso aqui para querer atacar, pelo contrário, me dói falar mal do exército sempre que eu tenho que falar, porque a farda não é uma veste que se despe com facilidade, né? Ela é uma coisa que fica na alma para sempre. E para quem ama o Brasil, faz parte amar as Forças Armadas também, porque elas são um componente importante disso, da composição do nosso país, né? Só que os caras fazem merda também. E o pessoal que está lá no comando, não só, não digo os comandantes como pessoas individuais, tá? Mas muitas pessoas que tem lá, e não é só em altos cargos de comando, mas coronéis, majores, tem de tudo em todos os cargos, né? Até soldados. Mas o pessoal tem uma mentalidade de merda, muito ideológico. O pessoal está preso ainda na Guerra Fria, né? Não está pensando pragmaticamente, nem no mundo atual, mas muito menos no mundo que está se mostrando para o futuro, né? Então o pessoal tem umas ideias de jirico, muito de merda, e não dá nem para duvidar que talvez não tenha alguma coisa por trás também, tá? O que é lamentável. Mas então, qual que é o ponto aqui? Saiu algum tempo atrás, acho que chegou a uns 2 meses talvez atrás, teve uma reportagem lamentável, assim, extremamente nojento, vou falar, né, de militares do exército falando que era um mal menor vender a Vibras para empresa australiana, né, porque era importante prosseguir com o projeto.
Beleza, é importante prosseguir com o projeto. Realmente, do jeito que tá, não dá para ficar. Isso eles falam e tá certo. Só que o problema é, eles acham que dá tudo bem vender a Avibras para os australianos, que eles falaram categoricamente que em 2 anos eles iam tirar completamente a produção, tirar tudo na verdade, a fábrica como um todo, daqui do Brasil, e iam mandar para a Austrália, ou seja, ia acabar com todos os empregos, todas as divisas geradas aqui, e iam levar embora toda a tecnologia que foi desenvolvida aqui por décadas. Isso não teria problema, porque eles iam entregar os foguetes para cá, os mísseis, né, no caso, para cá. Porra, que cabecinha de merda, cara, né? Não é pensamento pequeno, né? Aí, quando é a China, não, a China é um problema, é um perigo para nós. Também acho que não tem que vender empresa para eles, mas esse é o grande perigo, tá? Um ia comprar 100%, ia levar embora tudo. O outro tá falando aqui que ia comprar menos de metade, ia ficar 49%, ia manter tudo aqui, né? Esse é o grande problema, tá? E aí a gente tem a Avibras aqui no Brasil que produz helicóptero. Não, tem que ir lá comprar os Black Hawk que são velhos já, iam pegar unidades de merda para vir para cá. Ele não é totalmente adequado para o Brasil, iam comprar aqui, sendo que a gente tinha também os Sabre, né, que são os Mi-24 russos, né, a gente tinha aqui, só tiraram de operação, porque eles estavam novos e ainda operacionais, tiraram de operação, falaram que tinha muita dificuldade, mas até depois eu fui pesquisar e parece que não é tudo isso aí não, mas porque é russo, aí o russo não dá para ter, a gente quase não tem equipamento russo, porque é russo. Agora, americano, nossa, manda bala. Se é da OTAN, perfeito. Nossa, israelense, então, é maravilhoso, é milagroso, né? Então, esse que é o grande problema. Pode comprar equipamento desses lugares, se for o melhor. Mas, na verdade, não tem que comprar nada de fora, a gente tem que produzir aqui. Pô, a gente tem a condição de produzir os Guarani, a gente tinha no projeto original de comprar o Guarani 6x6, 8x8, e esse 8x8 ia ter variações também, como, por exemplo, a de canhão anticarro. Adivinha o que a gente fez? Não produzimos nenhum além do 6x6 e agora a gente está comprando o Centauro da Itália, que faz exatamente a mesma coisa. Porra, cara, pra que fazer o projeto então? Ainda que não pagou, né? Mas tudo isso assim. Pô, a artilharia autopropulsada, é um canhão com um obus. É super simples, a gente já tem tudo que precisa. É só criar vergonha na cara de produzir. Mas não, tem que ir lá querer comprar. Aí é comprar ainda o israelense. Né? Aí, não, esse ou o Caesar francês. Não, por que não produz aqui, porra? A gente tem tudo, a gente tem. Já tinha até o Astros, né? O caminhão, né? O chassi do Astros já poderia servir de base. A gente tem aqui o IME, tem o ITA, tem diversos centros de tecnologia, né? Da academia também, que poderiam produzir, desenvolver. Pô, desenvolver o canhão é a coisa mais fácil. Por que não desenvolve? Não, porque tem um custo. É claro que tem custo. Mas o mais importante é você ter aqui. Você ter a tecnologia e não depender dos outros. A gente ficar dependente de lá de fora, a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo lá na Ucrânia. A Rússia produz tudo que eles precisam. E uma coisa ou outra que não, eles têm os parceiros que são confiáveis para eles conseguem pegar, mas eles basicamente produzem tudo que eles consomem, né? Que eles empregam no campo de batalha. A Ucrânia não. Eles tinham uma indústria de defesa no passado que era muito boa. Os russos dependiam bastante também, porque era muito interligada, né? Mas eles tinham uma indústria de defesa boa, que eles desmontaram, e eles são totalmente dependentes do que a OTAN está enviando. É insustentável. Até porque, depender da capacidade produtiva da OTAN, é um tiro no pé. Eles estão demonstrando que eles não têm a capacidade produtiva. Então, você não tem como depender dos outros. Você tem que fazer o seu, se você precisar mesmo. Tá? Ainda que, graças a Deus, a gente aqui no Brasil não precisa. A gente não tem um perigo iminente. Só que pode ter. E se a gente precisar, a gente não tem. Isso já não serve. Mas ainda pior que isso, ficar dependendo de tecnologia estrangeira, a gente não consegue nem vender. A gente foi vender o Guarani para as Filipinas ou para a Indonésia. Agora eu esqueci qual dos dois. Como tem um componente alemão, a gente não pôde fazer a venda. Aliás, a venda foi feita, mas a gente não entregou. Por quê? Porque os alemães tinham imposto uma sanção nesse país e barraram a venda. O que a gente tem a ver com isso? O Brasil não tem nada a ver, mas a gente foi impedido por quê? Porque tem um componente alemão. Aí a gente vai ver, tem trocentos componentes do pessoal da OTAN. Aí você vai vender, vamos supor, sei lá, pro Irã, qualquer coisa que seja. Não pode, porque os caras vão sancionar. Porque você está à mercê deles. Não pode ficar assim, cara. Tem que desenvolver
o máximo possível de tudo aqui. Mas não, é muito mais barato, né, muito mais cômodo comprar pronto lá de fora. Pô, tem coisa aqui, ainda mais na defesa, você não tem nada a ver com questão de ser barato ou caro. Você tem que ser estratégico e o que é melhor. Tá? É um esforço que tem que ser feito? É um esforço. É caro? É caro. Só que é segurança. Pô, né, tem inúmeros exemplos, né, de a gente vender coisa e não pode, tá barrado. Ou quer comprar para produzir aqui, não dá, porque os caras não querem vender pra gente. A gente tem que desenvolver. Tá? E eu vou dar um exemplo grande também, a Marinha. Especialmente no projeto do submarino nuclear. Nem parafuso os caras enviaram pra gente, porque apareceu que era pra Marinha, os caras deduziram que era pra isso e não enviaram. A gente que teve que desenvolver. Graças a Deus, porque a gente desenvolveu e não precisa mais desses bostas. Mas a gente não pode ficar dependente das coisas. Isso que dá raiva. Porra, não pode ficar dependendo dos caras, né? E é complicado, até esse aspecto é um dos que eles colocaram corretamente nesse caso, sobre vender para Norinco, a metade da Vibras. Porque você fala, pô, se a gente vende para Norinco, que é chinesa, todos os componentes que a gente usa que são americanos, os caras vão barrar, é óbvio que vão, né, porque é para a China, e também a gente não vai conseguir vender. Mas aí até isso, olha a cabeça dos caras, não vai poder vender para os países da OTAN e aliados deles. Tá bom, tem o resto inteiro do mundo. Só que eles só querem vender para o OTAN. Ah, é porque é bonitinho, é cheiroso. Por quê? Até tem números de casos aqui. A gente já sabe o que é. Mas os caras não estão interessados em fazer o que é melhor. Estão interessados em querer viajar. O sonho de consumo dos caras é a dívida militar na Europa. É o sonho de consumo deles. Um monte de cara vai lá fazer curso lá. Ah, é o sonho. Porra, cara. É muito capachismo. Os caras são os filhos da puta. Cara, eu estive presente em uma palestra. Alguns anos atrás, eu pude ir lá no centro de aviação do exército, lá em Taubaté. Um coronel lá falando, foi dar uma de falar, dar um de gostoso de falar da guerra da Ucrânia. Falou uma bosta. Eu por respeito, não falei nada na cara dele, mas saí de lá e falei pra todo mundo lá, ele falou bosta, não é assim que tá funcionando. Mas falando lá, porque meus amigos franceses que eu fiz o curso falaram que ficou assim. Porra! Nessa hora eu quase levantei e fui embora, mas mostra a cabecinha dos caras, né? Então é muito complicado isso, tá? Isso que me deixa louco da vida. Felizmente, nesse caso agora, parece que estão tentando dar um andamento melhor, tá? Graças a Deus, mas também é aquela coisa, precisa chegar agora, bater na bunda para querer resolver alguma coisa, né? Então, olha quanto tempo já que a Vibras está com esse problema, ninguém quis saber, ninguém resolveu nem nada. Aí agora, quase que a gente perdeu a Vibras para o pessoal começar a correr atrás. Mas foi especialmente mais depois que a comunidade, liderada pelo comandante Farinazzo, mas também com a ajuda do Rodolfo Laterza, os outros, começaram a emplacar aquele projeto que eles conseguiram entregar, que quem quis pegar foi o Boulos, né, o Guilherme Boulos, como deputado federal, né, ele que encampou esse projeto para a gente estatizar, né, a Vibras. Porque o ponto é manter aqui. O ponto é manter aqui, né? Já vem cara tem que falar, não, porque estatizar é ruim, estatal é sempre uma merda. Cara, já é relativo isso, tá? Mas ainda mais na defesa, você vai ver que todos os países do mundo são assim. Aí você vai falar, Estados Unidos não. Lá é só que fala que é privatizado, mas se você vê o quanto que as empresas de defesa dos Estados Unidos dependem do governo, é uma estatal. Porque lá eles só sobrevivem, as empresas só sobrevivem porque o governo compra e paga muito. Tá? E só que lá fazem isso, que é o correto, né? Coisa que aqui não fizeram. A lógica da indústria de defesa é completamente diferente do resto do mercado. Então não tem que pensar igual, tem que pensar pragmático e estrategicamente. Mas felizmente, como eu estava falando, né, estão andando. Então agora parece que até falam que o presidente Lula encabeçou isso, né? Ele falou lá com o pessoal do BNDES, mas eles estão então procurando ou uma empresa ou um grupo de empresas brasileiras para comprarem a Vibras, né, para controlarem, né, e tomarem conta, para manter a empresa aqui, né, e fazê-la andar, né, e dar seguimento nos projetos, porque a Vibras é parte do projeto estratégico do Exército. Eles têm o projeto Astros 2020, se eu não estou enganado, mas é o projeto Astros que tem vários componentes, e um deles até é o míssil de cruzeiro nosso, né. Então tudo isso depende da Vibras. Se a gente perder a Vibras, tchau.
E ninguém passa esse tipo de tecnologia. A tecnologia que a gente está desenvolvendo, só 11 países no mundo tem. Não é pouca coisa. A Vibras, o Brasil, é o único no sul global que tem qualquer capacidade desse tipo. Tá? Não só com esse tipo de armamento, mas com vários outros. Então, isso mostra a importância e a força do Brasil também. Só que é força que os outros lá de fora não querem que a gente tenha. Mas a gente tem que trabalhar o nosso aqui, porque a gente mesmo está trabalhando contra o país. Com um bando de imbecil desse fazendo essas merdas, a gente está só atrapalhando o Brasil. Né? Em vez de pensar grande, pensar estrategicamente, lá no longo prazo, não. É o comodismo, mas especialmente o capacitismo de merda. De ficar lambendo e é inferioridade mesmo, sabe? Achar que o que é americano é melhor, europeu é melhor, sendo que muitas vezes não é. Para não falar quase todas, tá? Tanto é que, exemplo, a Engesa produziu dos melhores blindados do mundo. Vendeu um monte para fora. Tanto é que o famoso, né, aquela famosa história. No caso lá esqueci a palavra. Na competição, né, da Arábia Saudita para ver qual tanque que eles iam comprar, o Osório foi muito superior aos outros. Mas os Estados Unidos pesou a mão ali, né, e forçou eles a comprarem o Abrams, né? Mas o Abrams não era o melhor tanque. Qual que foi o melhor tanque? O brasileiro. Só que até aí vem um pouco daquele problema também. Era um tanque brasileiro, mas com componentes tudo de onde? Né? Pegaram um monte de coisa, tudo da OTAN, né? Mas, só para continuar essa questão aí, né? Então, qual que é o grande problema aqui? Ficar à mercê dos outros. A gente tem que desenvolver tudo aqui. Um exemplo disso ótimo é o Irã. Ficou trocentos anos com as sanções econômicas, eles foram forçados a desenvolver tudo deles. Tudo bem, eles não têm tudo, mas o que eles têm, eles produzem tudo. O que acontece? Hoje eles não dependem de ninguém, quase. Né? Pode ser para uma coisa ou outra, que nem aviação, eles não têm uma aviação tão boa assim. Mas eles nem precisam tanto, eles têm uma missilística formidável, drones também formidáveis, que eles não precisam praticamente de avião. Né? Claro, estou sendo simplista aqui, né, generalista, mas eles não precisam ter uma grande aviação. É uma coisa, uma coluna, uma lacuna, na verdade, né, que os russos ajudaram eles, né? Eles estão vendendo os caças deles, né? Parece que eles estão talvez comprando de um ou outro lugar, que nem o do Paquistão, talvez, mas é uma lacuna que pode ser facilmente preenchida, mas o grosso eles têm totalmente. Esse é um exemplo ótimo. E olha o que eles estão fazendo, né? Estão enviando muitos para a Rússia para ajudar lá na Ucrânia e estão usando muitos também. Então, é um exemplo ótimo do que deveria ser feito aqui. A gente deveria produzir o máximo possível aqui. Fora que a gente, graças a Deus, é abençoado de ter praticamente todos os recursos naturais aqui no Brasil. Não precisa depender de comprar lá de fora. Cara, isso nem os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos, até uma coisa que ninguém sabe, mas os Estados Unidos dependem muito da China e da Rússia para produzir os seus equipamentos. Porque, por exemplo, a aviação depende muito do titânio, que vem basicamente da Rússia. E todos os equipamentos eletrônicos e tudo mais também precisam de terras raras, né? Que vem tudo da China. Um dos lugares que mais tem terras raras, além da China, é o Brasil. A gente não precisaria nem comprar dos outros. A gente poderia desenvolver o nosso aqui. Fora que tudo bem. As primeiras versões de determinados negócios não seriam tão boas assim, ou talvez até fossem. Mas é um processo de longo prazo. Né? E é melhor você produzir um monte aqui do que ter meia dúzia comprado de fora. Né? Então, é complicado. E outra, a gente tem grandes capacidades, tanto tecnológicas, assim, mentais, a gente tem grandes cérebros aqui, e a nossa produção é de qualidade muito boa. Isso é reconhecidamente internacionalmente. Na produção, quando uma coisa é montada, feita aqui no Brasil, é de qualidade muito boa. Né? Então, assim, a gente tem tudo que precisar, tudo que precisa. A gente só não tem a cara de pode fazer e o interesse. Né? Não tem alguém que banque as coisas para fazer. É o que falta, porque de resto a gente tem tudo. Tá? Até o dinheiro, por incrível que pareça. Ele só é mal gasto e mal empregado. Mas o dinheiro a gente tem também. Só falta a cara de pau dos caras, né? Falta como que era? Óleo de peroba. É o que falta aqui, de insumo aqui no Brasil. Mas já me estendi bastante. Então, já falei bastante aqui, né? Até me exaltei, mas eu acho que deu para passar a ideia aqui. Né? O problema não é o que, o problema é quem, né? E como. Mas então esse que é o ponto, porque assim, infelizmente, até um problema que eu nunca falei aqui no canal, eu evito falar também de coisa mais pessoal minha, mas
eu e vários colegas meus, a gente conhece, a gente deixou o exército, ou as outras forças também, mas principalmente o exército, por conta de mentalidade. Especialmente em questão de diferença, por exemplo, de oficial para praça. Existem dois exércitos. E o exército como um todo, ele ainda tem uma mentalidade muito imperial ainda. É tipo, muito antiquada, tá? Em muitas coisas. Tá? Isso mata a força. Tá? Tem matado em vários aspectos. Já mata a força de ser tão operacional. Por quê? Vou dar um exemplo. Exemplo meu. Não falaria isso em outra ocasião, mas dane-se, eu vou falar. Eu estive em um batalhão dos melhores aqui do Brasil. Eu fiquei sem fazer exercício com as viaturas, caminhão mesmo, né? Porque não tinha combustível, porque não tinha dinheiro. Sendo que, logo após, teve a transferência de novos oficiais para o batalhão, teve até estrogonofe de salmão. Eu não sabia nem que dava para fazer estrogonofe de salmão. E fizeram tanto, sobrou tanto, que até a gente, no curso de formação, comeu, para ver quanto foi, né? Então, quanta grana que não foi para isso. Mas pior ainda que isso, no mesmo dia que a gente saiu, a gente ia treinar para fazer exercício. A gente, né, o sargento chegou e falou, não vai ter exercício mais, pode voltar para o alojamento. Quando eu voltei lá, eu olhei meu celular e outros amigos meus que estavam na mesma época, na SpaceX ou na AMAN, não lembro agora qual ano que eles estavam, né? Porque o primeiro ano é na SpaceX, depois vão para a AMAN. Eu não lembro qual ano que eles estavam já. Eles estavam visitando o centro de aviação do Exército, de novo, lá em Taubaté. Estavam dando volta de helicóptero. Literalmente não era exercício nada, era realmente um passeio, eles estavam passeando de helicóptero. Né? E vai bastante combustível nisso também. Né? Claro que é interessante, de certa forma, até fazer isso, porque dá aquela vivência para aquele oficial, para entender como funciona legal. Só que passear é foda, né? E foi no mesmo dia. E eu fiquei, caralho, eu tô aqui tentando fazer exercício para me aperfeiçoar como combatente e não pude, porque não tinha dinheiro, não tinha combustível. E lá estão gastando para passear, sabe? É realmente discrepante, de uma forma ridícula. E qual que é o problema? Não é problema só fazer isso. O problema é quanto dinheiro que não é gasto com imbecilidade dessa forma. Tinha que cortar, tinha que parar de ser tão estrelinha lá nos oficiais, especialmente o alto escalão, tá? Porque o oficialato já tem bastante, mas os oficiais mais subalternos ainda é mais tranquilo, né? Aliás, é tranquilo, só não é tanto como o cadete, né? Ou quando está em formação, né? Mas, assim, é surreal. Tem muita coisa que acontece que é surreal. Isso tem que acabar. Especialmente a mentalidade. Porra, a gente tá vendo, né? Quantos militares não estão sofrendo com bosta financeira porque os caras ficam vendo essas merdas. Aí você vai vendo um monte de ideologiazinha sendo incutida nesses caras. Que é aí que tá o grande problema. Porque, por exemplo, né? Mas, pô, ficam vendo tanta coisinha na internet. Aí você vai ver quantos militares que não estão perdendo grana com bet, primeiro, mas com golpe, por acreditar em coisa de criptomoeda, não sei o que lá, os caras caem em golpe pra caramba, porque vai acreditando em tanta coisa que, né, não é. E aí você vê as coisas que são pragmáticas, as coisas que são certas, que o cara devia fazer, não tá nem aí. Ou então é coisa de comunista, ou coisa de fascista, ou coisa de sei lá o que, né? Então, esse que é o grande problema, a mentalidade. Esse que é o X da questão. E eu tô falando aqui mais dos militares. Mas é a mesma coisa para os políticos. Não vou nem entrar muito, né? Mas isso aqui eu estou dizendo porque é um reflexo do que acaba acontecendo nisso. A gente deixando de fazer coisas importantes para o Brasil por conta de ideologiazinha ou por frescura do oficial que está lá no comando, por exemplo. Né? Eu digo comandos gerais, comandos... eu digo, por exemplo... comandantes de força, não estou falando especificamente desse de agora, né? Eu digo isso no geral. Comandantes de força, estados maiores, comandos de região, tudo, né? É tudo muito complicado, né? Porque aí volta nisso. A gente tinha um bom vetor, que eram os helicópteros lá, os Mi-24, né? Que eram SAPs, né? Eram ótimos helicópteros. Aí fala, não sei o que, inventa uma desculpa porque é russo, não pode. Aí o problema é a Norinco, mas a Saliana não, né? Tem que ter problema com todo mundo. E aí o pior de tudo, quando você vai lá e vê o pessoal que está ali na linha de frente mesmo vendo o problema, eles sabem que são os potenciais inimigos nossos. Não foi o chinês que foi lá na Amazônia sem falar nada para ninguém e ficar com os índios mudando a cabeça deles, né? Não foi o rei da China, foi o rei da Noruega, né? Quem fica enchendo nosso saco aqui? Estados Unidos, não a Rússia. Né? Quem ficou pressionando para a gente vender para a australiana foi o governo americano. Eles fizeram isso.
falou pouco por aí. Tá? Não sei se você que está vendo o vídeo, se você sabia disso. Tá? Quem fica boicotando os nossos projetos nacionais aqui não é a China e a Rússia e o Irã, nem a Venezuela. São os Katsu da OTAN. E quem que a gente quer ficar negociando, quem quer ficar lambendo a bola? É da OTAN. Porra, isso que eu não me conformo, até me exaltei de novo aqui. Mas isso aqui era para ser uma consideração, né? Acabei me esticando mais de novo. Mas acho que deu para explicar aqui, passar a ideia, né? Então, eu não estou falando que a gente tem que se aliar completamente e fazer tudo isso com a Rússia, China, Irã e sei lá quem mais. Não é isso. O ponto é a nossa mentalidade de merda. A gente tem que ser pragmático, fazer o Brasil pelo Brasil. Não tem que ficar se sujeitando a um ao outro. Só que o ponto disso é que tem parceiros lá fora que podem ser muito mais interessantes pra gente do que esses agora. Mas mesmo assim a gente tem que desenvolver o nosso aqui. Tá? Eu usei esses outros países como exemplo, mas especialmente exemplo mental aqui. O problema é a China que é comunista, não os Estados Unidos que é predador nosso e que fica enchendo nosso saco, que fica ameaçando sanção, que faz uma série de demandas pra gente conseguir as coisas, né? Então é isso aí. Mas agora já encerrei minha consideração, porque senão eu vou ficar falando um monte aqui também, né? Porque tem muita coisa que eu fico guardado aqui também, que eu não falo. Bom, então eu vou ficando por aqui, né? Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, muito obrigado. Eu imagino que quem não gostou não ficou até aqui, já deve ter comentado aí xingando, já deve ter caído fora faz tempo, né? Mas, de qualquer forma, espero que essas informações que eu falei aqui para você hoje tenham sido úteis, né? Que te ajudem a formar a sua opinião, né? Que você procure mais a fundo também esses assuntos, se for o interesse. E é isso. E se você está chegando aqui no canal agora, se é novo, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Recomendo assistir os vídeos mais antigos também, tem bastante coisa que pode te interessar. Se você gostou do vídeo, deixa o like que ajuda bastante o canal também, né? Para a gente atingir mais gente, para espalhar mais informações pelo pessoal aqui, né? Qualquer informação extra, qualquer sugestão de assunto, qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que pode aproveitar essas informações também, ou gosta desses assuntos, ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então, agradeço todo o apoio de sempre aqui do pessoal, né, a companhia, e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até lá!